Então, o divisor das águas foi a conquista da. Por que eu te digo isso, Anselmo? Porque, assim, quando acaba a Copa São Paulo, o, o Bandeira de Melo, como a gente está falando aqui, ele sempre teve muita visão médio e longo prazo. Ele me chamou e falou, ó, professor, a gente quer fazer o seguinte, a gente fechou agora com 3 anos de contrato com o Muricy. A minha ideia é que você faça mais um ciclo nos juniores, porque os juniores agora vai receber a geração 2000, que você conhece tão bem, Lincoln, Vinícius Júnior, Wesley, muita gente boa. Eu quero que eles disputem uma Copa São Paulo contigo ao final de 2017. Quando acabar a Copa São Paulo, eu vou te colocar como auxiliar fixo do Flamengo. Se tudo correr bem, 2 anos seguintes, o Muricy como profissional, como treinador, você como auxiliar dele, junto com os auxiliares dele que ele já tem. E quando acabar o ciclo, se Deus quiser, eu te coloco, vou te dar a primeira oportunidade do profissional. Olha só, o Bandeira falou isso comigo, ao final da Copa São Paulo. Aí veio aquela questão da saúde do Muricy e acabou se antecipando, mas ele, desde o início, falou, não, eu vou te colocar como interino, eu quero te dar uma proteção aqui para você fazer o teu trabalho, até a gente encontrar um nome certo. Fora que você absorver eu todo o conhecimento dele. eu tenho certeza, exatamente. Essa era a minha maior... Curso a minha maior integrado alegria ali. era isso. Falei, pô, ficar 2 anos com o Muricy, pô, Cara, sensacional, afiado. cara, né? Pô, você tá falando tudo. Porra, exatamente. E aí aconteceu isso, falou, ó, enquanto a gente procura um nome ideal, você vai levando aí, ok? Tranquilo. E a gente começou ali. E eles procurando, ele deixou ser muito claro. Só que os resultados começaram a acontecer, né? O grupo de profissionais do Flamengo me abraçou e eu abracei eles também, porque os meninos fizeram esse link, os meninos que já tinham subido, Paquetá, Viseu, Sávio, aquela galera que Ronaldo, Léo Duarte, Thiago Goleiro, todos eles que subiram acabaram fazendo um bom link. Foi muito fácil. A gente passou um conteúdo, eles aceitaram, Isso foi que entenderam. ano? Só pra... 2000 e... 17? Não, 16 ainda. 16 ainda. 16 ainda na quarta rodada do Brasileiro. Quarta rodada do Brasileiro. E aí o Flamengo vinha de uma eliminação na Copa do Brasil. E aí teve esse problema, a gente mudou e começou as coisas a caminhar, o time jogar bem, né? E acabou ficando. Depois de 11 rodadas como interino, eu fui efetivado. E aí, a partir daí, seguiu. Caraca, esse ano o Flamengo classificou para Libertadores? Terceiro lugar. Terceiro lugar no Brasileiro. É o primeiro ano do cara que foi terceiro lugar no Brasileiro. Mas o time tinha um time legal, né? Quem era o quê? Qual era o time do Flamengo nessa época, Zé? Vamos lá. Os goleiros eram Paulo Vitor, Thiago Pode e... falar um só, não precisa de falar os 11, não precisa né? muita gente, né, pra tu lembrar. Na lateral direita a gente tinha Rodinei e Pará. Sim. Na zaga a gente tinha Hever, Juan, Rafael Vaz e Donati. Na lateral esquerda a gente tinha Jorge e depois o Trauco. Depois veio o René, porque o Jorge foi vendido. De volante a gente tinha o Ilharão, tínhamos Cuejá, tínhamos Márcio Araújo, Ronaldo. No meio de campo o Diego chegou com o decorrer do ano, mas a gente tinha Alan Patrick. Bom jogador. Dos lados a gente tinha Gabriel, o Everton Canhotinho. Temos mais quem aí? Viseu, que já estava lá Felipe Viseu no ataque. Depois veio Paulo Guerreiro também. Paulo Guerreiro. É um forte, time cara? forte, já estava começando a se mortar, né? Juan e Hever, Pará. Nossa. Pô, esses caras davam equilíbrio. Dá um equilíbrio. Só que o Campeonato Brasileiro, a gente teve respiro e no jogo contra o Palmeiras, dentro do Aliança, a gente quase vira líder, né? O grande problema é que a gente tinha perdido alguns pontos no início da competição, nesses jogos anteriores, assim, pontos que fizeram diferença, e a gente não tinha o Maracanã que estava em obra. Então, o que aconteceu para a Copa do Mundo? A gente jogou todos os jogos fora do Rio de Janeiro. Quando não era fora, em Volta Redonda. Então, realmente foram, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, foram 78 jogos. E a gente só foi jogar no finalzinho no Maracanã, quando a gente conseguiu reabrir o Maracanã. Os 4 últimos 5 jogos ali. E ali eu senti que a gente precisou um pouquinho, faltou um pouquinho de perna, porque era um time bom, mas
lesão, viagem, cartão, a gente tinha que fazer as trocas, né? Um elenco forte é importante, como é hoje, né? E jogadores importantes gente- mais velhos, né? Cara? E a gente tinha os meninos muito talentosos, né? Muito talentosos, mas ainda com o primeiro brasileiro nas costas. Então a gente acabou ali no final perdendo um pouco de fôlego, terminamos junto com o Santos com mais vitória que a gente. Santos ficou com a segunda colocação, Palmeiras campeão, também o Gabriel Jesus naquele ano resolveu fazer gol de tudo que é Com jeito. 17, 19 anos, sei lá. 19 anos, 19 fazendo a anos. diferença, foi absurdo o que ele jogou, e a gente ficou empatado com o Santos, do Dorival, né, Gabigol, que já estava lá, né, Bruno Henrique, esse time era fortíssimo Bom deles, também pra caramba. a gente perdeu no número de vitórias. Caraca, pô, que maneiro, né? Cara? Maneiro, maneiro. E o Diego chegou. Conta pra gente aquele lance que eu até que eu vi, eu não sei onde você falou sobre o lance com o Diego, né? Que você substituiu o Diego num jogo, um jogo bom, que o Diego teve que sair. Não, foi contra o Foi Palmeiras. contra o Palmeiras, esse jogo lá na. Foi. Não, aquilo ali foi Não, criado uma... É pra ver o tamanho, da relação que tu consegue criar com o cara e do jogador Olha, também, né, cara? Foi criado uma celeuma sobre essa substituição, porque a gente entende o jogador quer jogar o Diego com toda a experiência, como seria diferente. Mas a gente foi fazer 2 jogos fora. A gente jogava contra a Vitória da Bahia, em Salvador, e depois de lá ia direto para São Paulo jogar contra o Palmeiras. E quando um dia antes do jogo contra o Vitória da Bahia, o Diego falou: "Pô, professor, eu tô com a perna um pouco pesada, não sei se eu vou aguentar o jogo todo." Aí eu falei assim: "Vamos fazer o seguinte, Diego, amanhã na hora do almoço a gente define isso. Você me diz como é que você tá." Isso no teu primeiro ano de profissional. Isso. Não, o legal é a relação, pô. Porque tu falava com moleques que tinham um certo tipo de resposta a tudo que você propunha ou Sim, falava. É outro esporte. Sem O dúvida. sub-20 Sem e dúvida. o profissional Sem é dúvida. outro esporte, outra relação, caras consagrados, Sim. né? Moleques, você ter esse jogo de cintura para lidar com os caras, isso que me surpreende Não, positivamente, verdade, tá ligado? verdade. Porque é difícil. E aí o que acontece? Quando acorda de manhã, eu tomo café, eu não encontro o Diego, né? Mas na hora do almoço, assim como a gente tinha combinado, a gente fui até ele conversar aí, como é que tá se sentindo e tal. Ele falou: "Professor, ainda tá um pouco dolorido, mas acho que dá para jogar pelo menos um tempo." Falei: "Ó, tá chovendo, amanheceu chovendo lá em Salvador, tá chovendo, o campo tá pesado. Você me diz, você prefere jogar o primeiro ou o segundo tempo? Na minha visão, já que você aguenta jogar, eu prefiro que tu entre já jogando." "Não, eu também prefiro o primeiro tempo." E aí, assim vai. O Vitória, logo no início, faz 1-0, a gente precisava dessa vitória. O Zé Love faz um gol do Vitória, eu me lembro muito bem. Aí a gente empata se eu não me engano, com o Fernandinho, canhoto, que veio do Grêmio. Caraca. Fernandinho também canhoto. foi importantíssimo. E a gente vira com o Felipe Viseu. Mas no primeiro tempo, termina 1-1. Quando eu acabo o primeiro tempo, eu falei: "E aí, dá para você... Tô pressão de você, dá para seguir?" Ele falou: "Pô, acho que dá para mais uns 15 minutos." A gente vira o jogo, eu tiro ele. Tiro ele para dar uma poupada. Aí ele falou: "Tô um pouco pesado e tal." Aí a gente sai vencemos o jogo, sai de Salvador e desce direto para São Paulo. 2, 3 dias depois jogamos contra o Palmeiras. E aí o que acontece? A gente está o jogo equilibrado, normal o jogo, bem disputado. E brigando lá em cima os dois, Lá em né? cima. Se a gente ganha ali, a gente vira líder. Empata com o Palmeiras em pontos e vira líder pelo critério, se eu não me engano. A gente, com acho que 20 ou 30 minutos do primeiro tempo, a gente tem o Márcio Araújo expulso. Ele é expulso e a gente fica com a menos. E eu tenho que fazer uma mudança para recompor. Ou eu boto o Diego para jogar do lado do campo, ou então eu trago ele para jogar de volante. E a gente estava ali com a dificuldade exatamente porque o empate ainda era um bom resultado para a gente. E aí eu decido tirar ele, ainda com 30 e poucos minutos. Lógico que ele sai chateado, ninguém entende. Eu coloco o Alan Patrick. E o Alan Patrick faz o nosso gol, a gente faz 1-0. E aos 42 o Gabriel Jesus faz um gol de empate. Então a gente ficou líder ali por um tempo ali do jogo. E logicamente que ele entendeu, a gente conversou logo depois, ele ficou torcendo com a gente na boca do vestiário. Quando a gente acaba o jogo, ele é um dos primeiros que está no vestiário já de banho tomado, me abraça. E a gente tem uma relação muito boa. Quando eu saio do Flamengo, ele me faz uma dedicatória maneira no Instagram dele que eu imprimo e tenho guardado até hoje. Ele é um cara diferente. Porra, legal. A celeuma ficou pela imprensa que querem polemizar a parada. Exatamente, mas foi super tranquilo. Pô. E foi um momento... E carimba o trabalho, né? Até porque o cara que tu botou fez o gol.
Também, mas acho que nem por isso. O respeito, como tu fala, você sabe muito bem, a gente, quando Claro. tem um respeito entre os atletas com a comissão técnica, né? E os caras já vêm. E eles entenderam ali que era meu primeiro trabalho, que era importante também eles comprarem, né? As coisas estavam acontecendo, né? E a gente dividia tudo, sempre de forma muito tinha, legal. Tinha ele, já tinha o Juan, tinha o próprio Hever, tinha o próprio Pará, que, assim, que a galera vê até um pouco de uma forma mais folclórica, mas o Pará é um cara campeão pra Pelo caramba amor de onde Deus. passou. Não, e as pessoas respeitam, os jogadores respeitavam, Sim, a arbitragem respeita. Não, isso aí Nossa. é outra parada. E quando esses sem caras dúvida. estão contigo, todos os outros tendem a fazer a É o mesma que eu te coisa. falo, né? A gente teve a oportunidade de subir o profissional e também a felicidade de pegar um grupo desse, né? Então, assim, quando as coisas têm que acontecer, né, velho? Isso faz toda a diferença.